Chegamos na semana mais explosiva do primeiro semestre de 2023. Ela tem uma energia que é carregada de explosão, que pode ser interna, emocional, mas ela pode ser concreta. Explosões concretas no mundo inteiro, tanto de gases que geram incêndios, quanto de vulcões. É sobre tudo isso que nós vamos falar nas previsões da semana do eclipse, que acontece agora no dia 20. O dia 20 e o dia 21, ela tem muita movimentação. Eu vou falar passo a passo, mas antes de mais nada, eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, taróloga, runemal, escritora e publicitária. Seja bem-vindo ao canal, se inscreva se você ainda não é inscrito, clique no sininho para receber as notificações, faça comentários, faça críticas, compartilhe também com aqueles que, como nós, gostamos de olhar o céu. Nós começamos a semana, já no dia 17, já com essa intensidade das emoções. As pessoas mais espiritualizadas, as pessoas que estão mais conectadas com o inconsciente coletivo, provavelmente já estão sentindo um turbilhão interno, às vezes sonhos muito reveladores. Eu tive um sonho no domingo muito louco, de um grande navio que bateu contra uma casa, mas pode ser simbólico isso emocionalmente para mim, mas pode ser realmente concreto, e ali não necessariamente uma casa, mas às vezes uma muralha ou um outro navio, enfim. Espero que seja só simbólico. Então ele mexe muito com as nossas emoções. Eu tô com duas corzinhas que eu sugiro muito para se usar durante essa semana, que é, primeiro eu tô aqui num creminho, mas poderia ser um branco, um off-white, uma areia e um pouco de lilás. Essas cores, elas são yin. A gente tem, assim, no espectro da cromoterapia, as cores yangs, quentes, e as cores yin, frias. Como essa é uma semana quente emocionalmente, apesar de estarmos aqui no outono, o yin, as cores frias, elas reduzem pressão cardíaca, reduzem o ímpeto, a raiva, a ira. E é muito importante numa semana como essa, gente, que a gente não chegue próximo do dia 20 cheio de coisas para resolver. Não faça questão de nada, faça o Ho'oponopono, faça meditação, faça yoga, faça caminhada e faça o seu mapa astral. Fazer questão de alguma coisa, tentar resolver situações importantes nessa semana, ter aquelas reuniões que tem um impacto com gente difícil, ter aquelas DRs, isso tudo entorna o caldo, sabe? O copo, ele está até a borda de água. Qualquer movimentinho vai transbordar esse copo e não será bom que será transbordado. Então vamos pensar o seguinte, nós estamos no dia 17, segunda-feira, indo para quinta, que é um dia bem tenso, do primeiro eclipse solar do ano, num grau que nós chamamos crítico, grau anarético 29,50 de Áries. Qualquer signo no último grau, que é o 29, é um grau que ele traz a energia de Saturno, que é uma energia do ancião, do velho, daquele que viveu muito e está cansado. Mas muitas vezes ele também traz a perda de força. Vamos pensar na velhice como capacidade de força. Nós temos maturidade, na maioria das vezes, mas nem sempre, mas nós temos uma perda de força, e é isso que esse grau traz, ele traz uma perda. Esse eclipse acontece nesse grau, exatamente dia 20 a 1h12 da madrugada. Então, desde já, a gente vai sentindo essas explosões, essa raiva, essa ira, sabe? Às vezes o gatilho bobinho de uma piada que você ouviu e que você quer explodir. Não faça isso, de forma nenhuma. Saia pela tangente. E aí, na segunda, a gente já começa com uma energia que aconteceu
na semana passada, e ela ainda tem força, que é de Vênus, que ela é o princípio do afeto, do desejo, do prazer, dos relacionamentos, mas também da economia. Vênus, na astrologia mundial, ela tem a ver com bancos, com o sistema financeiro, com o nosso salário, com a nossa capacidade de gerar recursos. Vênus, ela está em Gêmeos e ela faz uma quadratura com Saturno, que está em Peixes. Saturno é a muralha, Saturno é um bloco de pedras, é a montanha. Saturno é aquele que te freia, principalmente se você está você está correndo igual um louco, pã, dá de cara com uma parede, com um muro. Saturno, ele coloca os limites, e isso acontece já nessa semana, desde a semana passada. Então já começamos a semana meio azedo com relação aos nossos afetos, sabe? Enxergando o difícil dessa relação. Isso pode ser nos negócios também, semana ruim para aplicar em bolsa de valores, para comprar criptomoeda, enfim, a gente deve ter já durante a semana, e principalmente ali perto do 20, notícias de quebradeira, sabe? Pode ser no Brasil, pode ser no mundo, porque esses aspectos, eles não são de um país, eles são do mundo inteiro. É claro que a gente tem que olhar individualmente no mapa para ver como é que Saturno e Vênus caem, em que casa, é também onde que cai o eclipse, que é um ponto importante que eu vou deixar para falar daqui a pouquinho. Então, assim, a gente deve ter, inclusive, descobertas de falcatruas. A gente teve um escândalo importante das lojas americanas, lembra? Os caras estavam maquiando, né? Dizia que estava dando lucro e deu um puta de um preju. E aí, o que que aconteceu? Que os donos, os maiorais, que nem moram no Brasil, estão super bem. Se tiver processo, gente, tem tanto dinheiro que vai pagar os melhores escritórios de advocacia do mundo e, sinceramente, não acontece nada. Concretamente, eu acho que energeticamente se compra um karma muito poderoso que ou eles vão pagar ou gerações futuras. Não tem dessa, né? Quantas pessoas foram demitidas por causa disso? Eu acredito que essa semana a gente tenha outra grande escândalo de uma grande corporação que estava maquiando o lucro, na verdade, estava tendo grandes prejuízos. Ou escândalos com autoridades, CEOs, governantes, presidentes, gente de poder, porque o eclipse de Sol, o Sol, ele fala de autoridade, o Sol, ele fala das autoridades máximas do mundo e da nossa vida. Você é o provedor da sua casa, você é a pessoa que coloca limites, mas você também é a pessoa que manda, você é o sol da sua casa. Na sua empresa, o CEO é o sol, o nosso presidente é o sol. Enfim, então a gente tem esses aspectos que devem acontecer também com figuras de autoridades. Mas Vênus quadrando Saturno é uma azedada nos nossos afetos, nos nossos amores. Não é uma semana bacana para fazer mudanças radicais visualmente. Vou cortar o cabelo, vou fazer uma pintura, porque quando Saturno quadra Vênus, a gente fica insatisfeita com o resultado, sabe? A gente vê o pior de uma relação, a gente se olha no espelho e se acha cocô do cavalo, sabe? Esse é um aspecto que quando a pessoa tem no mapa de nascimento, ele é mais doloroso, ele é mais dolorido. As relações sempre passam por abandono, a pessoa se envolve com alguém que vai deixá-la, que vai maltratá-la, que vai ignorá-la, ela dá muito mais que recebe. Isso é muito difícil, muito chato, mas tudo na vida eu entendo que é para uma correção. Os aspectos difíceis, como os fáceis, têm a ver com a vida anterior. O que que você fez lá atrás e o que que você vem para corrigir lá na frente, no caso de um aspecto difícil. E aí vem o mapa para ajudar. Ele não resolve, mas ele ajuda você a identificar esse padrão e ir trabalhando ele internamente, às vezes também com auxílios de ferramentas como terapia, constelação sistêmica, enfim, várias formas. Aí vamos chegar no fatídico dia 20, dia de não fazer nada especial mesmo, não vai cutucar onça com vara curta nesse dia. As
a 1h12 esse eclipse acontece. Ele não é visível no Brasil, ele é mais visível na Austrália, alguma parte da Ásia, Indonésia, Nova Zelândia, por ali. Então a gente deve ter episódios mais de terremotos menos, mas de vulcões, de tsunamis nessa região. E aí, esse é um eclipse complicado porque ele vai quadrar Plutão. Plutão, ele sempre fala de transformações radicais e não fáceis. Nós podemos ter incidentes de morte em massa, de crueldade, às vezes de movimentos coletivos reivindicando novos direitos e a polícia descendo o cacete de um jeito muito mais animalesco do que já acontece. É claro que eu estou falando de mundo. No Brasil, esse eclipse ele vai tocar a casa 3, que é uma casa que tem uma referência com Gêmeos. A casa 3, ela do nosso mapa, ela fala da forma como a gente se comunica ao mundo, como a gente entende. Então, é uma casa que fala de comunicação, do sistema viário, dos transportes, do trânsito. É uma casa que fala também dos nossos irmãos, dos nossos vizinhos, da educação. Vocês viram que o MEC está em pauta aí, né? Nesse novo governo. Então, a gente deve ter mexidas a partir do eclipse nessa parte, melhoria no sistema de transporte coletivo, toda essa parte, a parte de educação. O eclipse, ele tem uma vigência forte por 6 meses, tá? Então, não é que dia 20 vai acontecer alguma coisa, não aconteceu nada, dia 21 eu tô liberada, já que não. Não, porque ele tem uma vigência de 6 meses e, em particular, se você é dos signos cardinais dos últimos graus. Cardinais são Áries, Câncer, Libra e Capricórnio. Os últimos graus eu considero assim, que se você é ali do 25 ao 29 pico desses 4, você vai ser afetado de um jeito meio complicado. E alguma coisa precisa terminar, desmoronar, cair, para trazer uma nova consciência. Eu vou dar uma imagem bonitinha de eclipse para a gente visualizar como leigo. Os astrônomos odeiam essas coisas que a gente fala, os astrônomos, mas é uma forma do leigo entender. O eclipse, ele é quando o sol desaparece e vem a escuridão. Pensa na sua casa, se você estiver num lugar que acabou a luz total, você não tem TV, você não tem nada, você não pode ler, o que você faz? Você faz um retiro para dentro, você faz uma imersão dentro de você, aí você vai lembrar de coisas, você vai dormir, você vai ficar em silêncio, uma introspecção, tá? Então, o eclipse, ele traz aquela escuridão e as criaturinhas das sombras emergem. E aí, quando vem a luz, a gente enxerga essas criaturinhas da sombra, que são as revelações. É quando alguma coisa que estava ali na nossa cara, sabe, esfregando na nossa cara, e a gente não enxergava. Já viu essas histórias? Às vezes acontece isso, né? Você foi procurar uma coisa e você está obcecado só naquele ângulo, e aquela coisa está um pouquinho, 45 graus depois. O eclipse, ele amplia a visão e aí você vira assim, você enxerga. Então isso tem um impacto porque muda a perspectiva que a gente enxergava sobre nós mesmos, sobre nossos relacionamentos afetivos, familiares, sociais ou profissionais, sobre um projeto que a gente acreditava muito que ia acontecer, porque ele traz uma revelação. Ele traz, e essa revelação impacta e muda tudo. Não há como se manter igual depois que o eclipse nos toca. Claro que ele pode tocar positivamente alguns signos, então vamos pensar que é um eclipse em Áries, ele toca positivamente Gêmeos, Aquário e muito positivamente Leão e Sagitário. Ele traz um impacto complicado para Áries, Câncer, Libra e Capricórnio, porque ele faz quadratura e oposição e conjunção, isso não é fácil. Ele faz um semissextil, que é um aspecto que, se você se esforçar, é benéfico para peixes e para touro. E ele dá uma mexidinha, que é uma chacoalhada boa para Virgem e Escorpião, mas esses aí precisam se mover. Então, ele tem esses aspectos. Daí,
nesse dia 20, às 5h13 da madrugada, da manhã, na verdade, o Sol entra em Touro, sai dessa energia Yang de Áries, né? Marte ali muito forte, e entra numa energia de Terra, que é de Touro. E aí Vênus fica muito forte nessa temporada de 30 dias. Touro vai dar uma esfriada nos ânimos, mas ainda com esse eclipse, certamente não esfria suficientemente. Mas a temporada de Touro, que acontece no dia 20, logo depois do eclipse, ela fala muito, ela vai fazer muito que a gente olhe para aquilo que nos dá conforto, prazer, porque é uma questão taurina, na persistência, insistência e perseverança do que a gente deseja, que é uma qualidade taurina. E aí, nesse mesmo dia, gente, dia 20 é um dia, quem está fazendo aniversário nesse dia, é uma revolução solar muito poderosa, mas não fácil, tá? Então eu sugiro fazer o seu mapa para entender, porque muita coisa vai precisar sair, desmoronar, ele ser eliminado. E aí, nesse dia, às 13h06, nós temos um aspecto que é o mais temido por todos nós, que é o Sol, que vai estar em Touro, quadrando Plutão, que está em Aquário. Esse é um aspecto que ele traz destruição. Pode ser interna, emocional, mas ela pode ser concreta. Eu já fiz mapas de pessoas que viram filme, viram case pelo nível de violência, de brutalidade, de falta de humanismo que tem o Sol quadrando Plutão. Esse é um aspecto de muita raiva, de uma coisa que a gente incorpora um monstro e esse monstro se revela de um jeito de falta de empatia, de brutalidade. Esse é um aspecto de brutalidade. Às vezes nós temos a brutalidade conosco mesmo, mas fica aí a dica, não demole para o azar, não cutuque onça com vara curta, tá? E aí no dia 21, um dia depois, Mercúrio fica retrógrado até o dia 15 de maio. A retrogradação de Mercúrio tem um impacto muito importante sobre todos nós, porque Mercúrio rege coisas importantíssimas do cotidiano, como, por exemplo, transações bancárias, a nossa comunicação, os contratos que a gente fecha, a nossa capacidade de entendimento, como que uma pessoa fala e como você assimila aquilo. Mercúrio fala do sistema bancário, o correio, ir e vir das coisas, das mercadorias. E Mercúrio rege isso que eu estou fazendo, que é gravando o vídeo e depois colocando na internet. Então a internet fica ruim, a gente pode ter problemas com aparelhos eletrônicos. Não é legal comprar celular, computador, relógio digital, bicicleta elétrica, moto, carro, uma série de coisas com Mercúrio retrógrado. Certamente vai vir com alguma coisinha chatinha que depois você tem que fazer um recall, tem que mudar e tudo mais. Então, Mercúrio retrógrado em Touro, ele vai pedir uma revisão muito grande na forma como a gente persiste em alguns projetos. Porque Touro tem uma qualidade que é persistência, mas essa mesma persistência pode virar um grande defeito, que é teimosia. Porque a persistência é quando você está indo e acreditando muito num projeto e persistindo e tentando. A teimosia é quando aquilo não vai dar certo, já te deu milhares de sinais e você insiste. Isso é teimosia. Até dia 15 de maio, esse é um momento de rever conceitos internos ligados à prosperidade também. Touro, um signo ligado ao dinheiro, materialização também. Touro está ligado à agricultura, aos grãos, então a gente deve ter aí alguns probleminhas. Eu pensaria aí na soja e na exportação de soja, que pode ser um tema. A retrogradação é aquela voz que fala assim: fala menos e ouve mais. O peixe morre pela boca. Então fica mais em silêncio com essa porta. É claro que, sendo no signo de Touro, taurinos e os outros fixos, Escorpião, Aquário, e tem mais um fixo que desapareceu aqui, mas eu vou lembrar. Nós temos 4 signos fixos, eles são os mais impactados
né? Leão, eles são os mais impactados no sentido de que vai fechar um contrato, reveja, leia aquelas, sabe, aquelas letrinhas, porque tem pegadinha. Como o vídeo ficou muito longo, eu vou tirar um conselho para a semana, para todos nós e não um individualmente, tá? Então mentaliza aí o que você precisa de dica nessa semana, que é isso que eu tô tirando, eu não tô vendo, eu tô pegando na energia. Olha isso, a Imperatriz é muito legal. Essa é uma semana que ela também traz uma necessidade da gente se voltar para as mulheres da nossa vida, irmã, colega de trabalho, mãe, esposa. A Imperatriz, ela traz muita criatividade, ela traz fertilidade, inclusive. Ela é uma rainha que está sentada num trono. Então, também se permitir enxergar o seu talento, a sua riqueza e o seu brilho, mas principalmente pedir conselhos para mulheres importantes da sua vida. É isso aí, eu deixo um super beijo, que a gente tenha uma semana que não é fácil, com sabedoria, sabedoria de não agir, sabedoria de sair pela tangente. Não faça questão de nada, sabe? A gente está aqui para evoluir, não compre briga, fique realmente zen, e particularmente no dia 30, que é no dia 20, que é um dia bem importante. Então eu vou encerrar com a justiça, que também fala de mais frieza, mais razão e menos coração. Beijo para todo mundo.